No vídeo de hoje, a história da divisão do Reino de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul, consequências geográficas, rumos diferentes, o Alto em Dan e a cronologia dos reinos divididos. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O reinado de Salomão não foi uma era dourada para todos os seus súditos. Os impostos cobrados para custear seus projetos de construção e manter sua corte luxuosa, juntamente com os trabalhos forçados, provocaram indignação. Muitos viram no efraimita Jeroboão, filho de Nabate, antigo supervisor do trabalho forçado, um defensor de sua causa, por mais que a predição prematura do profeta Aías acerca da ascensão de Jeroboão ao trono tenha obrigado este último a se refugiar no Egito até a morte de Salomão. Roboão, o sucessor de Salomão, rejeitou com insolência o conselho dos anciãos, preferindo seguir as instruções de um círculo de conselheiros mais jovens. Suas palavras: "Se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões." 1 Reis 12 e 11. Evidentemente, não poderiam contribuir para torná-lo benquisto entre os seus súditos. Quando Roboão se negou mais uma vez a atender às exigências do povo, as 10 tribos do norte apoiaram Jeroboão e deram as costas para o jovem rei e a casa de Davi. Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Às vossas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. 1 Reis 12 e 16. As palavras das 10 tribos do norte de Israel sinalizaram um acontecimento importante da história do Antigo Testamento, a divisão do reino em 930 a.C. Consequências geográficas. Com a separação das 10 tribos do norte, restaram apenas Judá e Benjamim para dar continuidade à linhagem de Davi em Jerusalém. Simeão provavelmente deve ser incluído no Reino do Sul, pois seu território ficava no meio de Judá. Os israelitas voltaram à divisão do tempo de Davi, considerando Israel e Judá separadamente, talvez em função do encrave jebuseu de Jerusalém no centro do país, antes de Davi tomar a cidade. Israel e Judá seguem rumos diferentes. Semaías, um profeta do Senhor, evitou a eclosão de uma guerra civil. As tribos do norte, sob Jeroboão, fundaram seu próprio reino, Israel, também chamado de Efraim, em função de sua tribo principal, pelo profeta Oséias, e de casa de José, pelo profeta Amós. Amós 5 e 6. Jeroboão se deu conta do poder e influência que o templo de Jerusalém poderia exercer sobre o seu reino recém-formado. Se o povo tivesse de oferecer sacrifícios no santuário central, voltaria a se sujeitar ao rei Roboão de Judá e mataria Jeroboão. Sua solução para esse problema foi criar novos centros religiosos, colocando bezerros de ouro em Betel e Dan, nomeando sacerdotes não levitas para ministrar nesses santuários e criando um novo calendário religioso. Esses foram os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, lembrados pelas gerações subsequentes.
De fato, do ponto de vista dos escritores bíblicos, Israel, o Reino do Norte, se viu sob a maldição de Deus desde que Jeroboão subiu ao trono. O exílio seria apenas uma questão de tempo. Israel não teve a estabilidade que, no geral, caracterizou Judá, seu vizinho ao sul. Ao contrário dos governantes das 10 tribos de Israel, os descendentes de Davi governaram sobre Judá ininterruptamente. Baasa, Zinri, Omri, Jeú, Salum, Manaém, Peca e Oséias foram todos usurpadores. Além disso, o Reino do Norte teve mais de uma capital, primeiro Siquém, depois Tirza e, por fim, Samaria. O Alto Endã. Resquícios dos centros religiosos de Jeroboão, em Dan, Tel-Eucade, foram encontrados no nível de Iveá. A ausência de qualquer vestígio de um bezerro de ouro não surpreende, porém, uma estrutura com 18 metros de comprimento, construída sobre uma pedra lavrada, talvez fizesse parte do alto. 3 depósitos foram encontrados e um deles, 2 potes grandes de mantimentos com capacidade para mais de 300 litros, decorado com serpentes em relevo. Indícios de um altar e de um suporte para incenso foram descobertos num pátio. Também foi encontrada uma bacia embutida onde provavelmente era colocada água para as libações. Cronologia dos reinos divididos, de 930 a 586 a.C. Um esclarecimento. O livro de Reis registra a história de Israel, o Reino do Norte, até o exílio na Síria em 722 a.C. e a história de Judá, o Reino do Sul, centralizado em Jerusalém, até o exílio na Babilônia em 586 a.C. Enquanto o autor focaliza os 2 reinos alternadamente durante esse período, procuramos, à medida do possível, manter suas histórias separadas para minimizar a confusão. Essa tarefa é dificultada por nomes semelhantes como Jeorão de Judá e Jorão de Israel, Joás de Judá e Jeoás de Israel. Além do mais, o mesmo rei, chamado por nomes diferentes, como por exemplo Uzias ou Azarias de Judá, felizmente Acasias de Israel não foi contemporâneo de Acasias de Judá. Até mesmo uma leitura superficial do livro de Reis revela um grande número de informações que deveria facilitar a tarefa de elaborar uma cronologia detalhada. Os reis de Israel, por exemplo, costumam ser associados à cronologia dos reis de Judá e vice-versa. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, segundo de Reis 14:23. Chamamos esse recurso de sincronismo. Infelizmente, porém, ao invés de ajudar a definir as 2 cronologias, esse sincronismo parece realçar as diferenças e criar complicações. Um ponto de referência externo. Sem dúvida, um ponto de referência externo é extremamente útil. Esse ponto de referência pode ser encontrado na cronologia dos assírios. Na Assíria, costumava-se registrar os anos de forma padronizada, conforme o rei da época e seus oficiais, chamados de epônimos. O ponto fixo dessas listas é um eclipse solar ocorrido durante o mandato do epônimo Bur-Sagali, no reinado de Assurdã III, rei da Síria, um acontecimento que pode ser datado astronomicamente de 15 de julho de 763 a.C. De posse dessa informação, podemos calcular as datas dos reis da Síria de 910 a.C. em diante. Diferenças na maneira de calcular.
A Bíblia coloca os 2 anos do reinado de Acasias e os 12 anos do reinado de Jorão entre Acabe e Jeú, dando a impressão de que o total foi de 14 anos. No entanto, se Acabe morreu em 853 a.C., depois de ter contato com o rei Salmanaser III da Síria em seu 6º ano de reinado, 853 a.C., e se Jeú consentiu em pagar tributo a Salmanaser no 18º ano de reinado deste último, 841 a.C., então só há espaço para 12 anos. Essa aparente discrepância pode ser explicada pelo fato de que os povos da antiguidade contavam os anos de forma inclusiva, isto é, a parte de um ano era contada como um ano inteiro. Assim, temos um ano inteiro mais 11 anos inteiros, totalizando os 12 anos registrados. No entanto, não é tão simples quanto parece, pois Israel e Judá usavam métodos diferentes para calcular os anos de reinado. Para começar, Israel adotava a prática dos egípcios e contava o primeiro ano do rei a partir da sua entronização. Judá, pelo contrário, seguia a prática síria e contava o primeiro ano do rei somente a partir do ano novo após sua entronização. O período entre a posse do rei e o final do ano civil é, às vezes, chamado de o ano da ascensão ao trono. Esta prática continuou até o começo do século VIII a.C., quando Judá adotou outro método. Como se isto não bastasse, parece que havia 2 calendários em uso, um começando na primavera e outro no outono. Corregência. Esta é uma forma de governo sugerida no próprio livro de Reis. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, segundo Reis 8 e 16. Aqui, Jeorão subiu ao trono enquanto seu pai ainda estava vivo, um fenômeno chamado de corregência. Quase todos os conflitos de dados restantes podem ser solucionados pela postulação de várias corregências. Algumas fazem sentido em termos políticos, como no caso de Josafá, rei de Judá, que se tornou corregente quando seu pai Asa estava sofrendo de uma enfermidade nos pés, e também no caso de Jotão, rei de Judá, que se tornou corregente em 752 a.C., quando seu pai Uzias, Azarias, foi acometido de uma doença de pele chamada de forma tradicional, porém anacrônica, de lepra. Resumindo, quando todos os fatores acima são levados em consideração, surge uma estrutura cronológica 99% confiável. No caso dos problemas que não são solucionados pelas explicações acima, outros fatores podem ser considerados. Não devemos, por exemplo, desconsiderar emendas ao texto, como em 2 Reis 17:1, onde 12º talvez deva ser lido como 4º. Tendo em vista o estado de preservação das informações, porém, este expediente deve ser usado apenas como último recurso. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.